Olá a todos, eu sou o professor Rômulo Bertuzzi, sou professor do Departamento de Esporte da Escola de Educação Física e Esporte da USP e o atual presidente da Comissão de Pesquisa. Estamos aqui, mais uma vez, em virtude da disciplina de Seminários Avançados em Educação Física e Esporte, que hoje tem a felicidade de receber o professor Marcelo Papotti. O professor Marcelo Papotti, ele é professor titular da Escola de Educação Física e Esporte de Ribeirão Preto, USP. Atualmente, ele é o coordenador do Grupo de Estudos e Pesquisa em Ciências Fisiológicas do Exercício, tem experiência comprovada na área de educação física, atuando nos temas fisiologia do exercício, treinamento, natação e uso da hipóxia como estímulo adicional ao treinamento. O professor Papotti se disponibilizou em vir falar para a gente sobre apresentar a palestra que está sendo projetada para vocês, que possui o título Desenvolvimento de Equipamentos para a Pesquisa em Ciências do Esporte. Antes de passar a palavra para ele, eu gostaria de agradecê-lo, e esse agradecimento não é apenas em meu nome, viu, professor Marcelo Papotti? É em nome de toda a comissão, pela sua solicitude ao nosso convite. Quando eu fiz esse convite ao professor Marcelo Papotti, fazendo um rápido preâmbulo aqui, que nós frequentemente nos deparamos com a necessidade de termos equipamentos ou ajustes específicos ao modelo experimental que a gente está trabalhando, né? Isso acho que acontece em todos os momentos, seja na pesquisa básica, pesquisa aplicada, pesquisa de laboratório, pesquisa de campo, sempre ali surge a necessidade de alguma adaptação ou tornar um instrumento mais específico possível para aquilo que nós desejamos, né? E, além disso, sempre também parece que cada vez mais os recursos estão mais escassos para desenvolver pesquisa, então, conseguir confeccionar seus instrumentos para suas pesquisas também deve ser algo muito importante nos dias que se apresentam, tá bom? Então, Papotti, muito obrigado mais uma vez. Por gentileza, faça uso da palavra assim que você puder. Só antes de passar, para aqueles que assistiram nossa palestra no futuro, nós temos também a ilustre presença da Maitê Papotti, que nós estamos vendo agora, mas está lá ao lado do Papotti durante a apresentação dele. A Maitê é a mais nova participante dessa disciplina desde quando ela foi criada. Obrigado, Papotti. Tenha a pessoa da palavra. Bom dia, pessoal. Professor Rômulo, somente quero agradecer o convite, o espaço, dizer que é uma honra participar aqui juntamente com a Maitê, né, dessa aula. Eu vou pedir 30 segundos aqui, que minha esposa acabou de chegar, então, salvo pelo gongo. Ela está entrando aqui. Fique à vontade, Papotti. Tem o seu tempo aí, fica à vontade. Eu tentei fazer um dispositivo aqui para deixar a Maitê calminha, mas esse não funcionou. Então, o dispositivo que funciona aqui com a Maitê, nesse momento, é a mãe mesmo. Tá. Aqui, filha. Bom, assim, eu fiquei super contente com o convite, porque é algo que eu nunca imaginei que alguém fosse me convidar para falar, né, do que a gente chamava no passado, né, de domínio da tecnologia do miserável, e agora a gente usa, né, tecnologia do criativo, está na moda cultura maker, fazedores e tudo mais. Então, Rômulo, realmente eu me sinto muito obrigado. Sinto honrado realmente de participar e espero que, de alguma forma, os que estiverem assistindo fiquem inspirados, né, e não deixar de fazer algo porque não tem recurso, né? Eu acho que a trilha sonora do seu Lobato não é mais necessária nesse momento aqui. Então, assim, eu não sei necessariamente exatamente qual foi o ponto de partida, né, para a gente resolver o que me motivou e tem motivado, né, a realizar, a confeccionar dispositivos, né? Aí, quando o Rômulo, né,
Rômulo, você me permitir te chamar de Rômulo, né? Mas professor Rômulo, né? É importante destacar a admiração que não só eu, como todo o grupo aqui tem por você, pelas suas pesquisas, e não é à toa que a gente copia, né, muitas das coisas que você faz com diversas aplicações, especialmente, né, uma ódio alternativa, mas nós vamos falar dele talvez aqui nos próximos slides. De qualquer maneira, quando o Romulo me convidou para falar sobre dispositivos, eu falei, puxa vida, que legal esse tema, né? Porque está presente, a gente está investindo cada vez mais, né, nessa temática. Mas quando eu busquei algo concreto de quando foi o primeiro, né, quando eu comecei a fazer as coisas, né, eu acho que é bem antes, né, da carreira universitária, né? Então, talvez com meu pai, né, o Santo Papote, falecido Santo Papote, ele era carpinteiro, e desde que eu me conheço por gente, eu estou martelando, né, os meus brinquedos eram martelo, prego, serrote, minha mãe não deixava muito, mas estava lá. Eu fazia os meus carrinhos de rolemã, né, inclusive, se vocês observarem, esse carrinho aqui, ó, não é o que eu fiz, é o que eu achei, eu não tirei foto na época, mas é uma confecção boa, porque se você monta uma base com uma roda na frente, é melhor do que os outros que vendem aí com as duas rodas, né? Esse é o carrinho de rolemã raiz, né? Então, talvez por algum motivo, né, até de maneira inconsciente, né, essa vontade, né, gosto de fazer as coisas. Até eu gostaria de ser carpinteiro quando eu era pequeno, eu queria ser carpinteiro, né? Depois a gente vê como é que as profissões são diferentes, mais difíceis, né? Fala, bom, deixa para lá, vamos fazer por hobby a carpintaria. Mas talvez né, tenha sido aí na idade pré-escolar, né, nessas brincadeiras que comecei a ter vontade de fazer as coisas. Então, isso deve ter ficado de alguma forma no subconsciente, sabe? Fazer as coisas, né? Resolver, né, os problemas. Mas, de fato, né, na carreira acadêmica, o maior incentivador para fazer, né, os dispositivos, resolver os problemas, sem dúvida nenhuma, foi o professor Cláudio Alexandre Gobato, né, que sempre, né, nos incentivou a entender o porquê das coisas, né? Então, eu acho que juntou, né, lá na Unesp de Rio Claro, né, então, um local, assim, que eu devo muito, e especialmente com essa atmosfera criativa, sem dúvida, a falta de dinheiro, né, nos obrigou a buscar soluções criativas para resolver os nossos problemas, né? E foi uma bela de uma escola, e ainda é, porque eu nunca deixei de ter falta de dinheiro, né? Assim, sempre precisei de mais recursos para fazer as coisas que eu gostaria de fazer. Mesmo, né, na USP, onde todo mundo fala, nossa, é a irmã rica das universidades paulistas e tal, nós nunca temos toda a condição de pronta entrega para fazer o que a gente precisa fazer, e também de manutenção de equipamentos, esse tipo de coisa, que muitas vezes acaba desanimando até de fazer algum tipo de pesquisa, porque a gente não tem determinado recurso. Então, uma saída interessante e muito prazerosa que a gente tem buscado é confeccionar alguns equipamentos. Então, eu vou mostrar aqui algumas coisas que a gente vem fazendo, né, desde da época da Unesp até mais recentemente aqui no nosso laboratório, e o objetivo desse bate-papo, né? Eu sou zero formal, então vocês até me desculpem pela falta de formalidade, que eu me esforço para ser formal, mas não consigo, viu, gente? Então fiquem totalmente à vontade para me interromper, para me perguntar, tá? Foi nesse sentido, tentar resolver problema, porque se talvez estivesse num local que tivesse todo o recurso para fazer qualquer coisa, né, a gente não teria esse problemas para resolver, ficaria talvez limitado só nos problemas da pesquisa, né, e não nos problemas para a confecção de condição para pesquisar. Então, basicamente, é isso que a gente tem feito, né? Então, já que eu entrei no mestrado, eu tinha um problema de pesquisa, né, que era estudar o polimento. No polimento, que é aquela última fase, não sei se todos aqui são da área do treinamento, né? Mas que é aquela última fase do treinamento, especialmente na natação, em que o atleta atinge o pico da sua condição física, e aí ele tem seu melhor desempenho. Então, a gente queria entender o que o polimento de fato causava no atleta, e na época a avaliação aeróbia já era algo
bem consolidado na Unesp de Rio Claro, mas a avaliação anaeróbia, assim como ainda é hoje, embora o professor Rômulo tenha avançado substancialmente, eu diria que talvez um dos maiores avanços na avaliação de capacidade anaeróbia foi o protocolo desenvolvido pelo professor, não era algo comum, né? Então, o que a gente tinha era o teste de Wingate, basicamente, né? Basicamente, o teste de Wingate, claro, outras metodologias, mas o que a gente tinha à disposição era o teste de Wingate. E aí, o Cláudio, né, por intermédio do professor Sérgio Augusto Cunha, que um grande incentivador também de confeccionar dispositivos, na época, né, ainda professor em Rio Claro, mas já com uma parceria muito forte na Unicamp, nos apresentou para o professor Luiz Eduardo Barreto Martins, o famoso Barretão, né, lá da Unicamp, que era professor de instrumentação para fisiologia do exercício. E eu não fazia ideia na época que existia uma tal de célula de carga, string gauge, isso não fazia parte, né, da minha rotina de trabalho. Então, foi o professor Barreto, que me apresentou a célula de carga. E essa vermelhinha aqui, essa célula de carga, era uma célula de carga que ele tinha, e a gente pediu emprestado a célula de carga dele. Ele falou: olha, eu te empresto, mas desde que você aprenda a construir a sua própria. Né? Então, a gente tinha um momento que era o polimento, falou: não, eu empresto o sistema, mas depois você aprende a fazer. Falei: tá, tudo bem. O problema é que a célula de carga dele aguentava até 8 quilos. E a gente tinha dados na literatura que os atletas chegavam até 30 quilos. Né? Então, conversando com o professor Barreto, a gente construiu um redutor de força, que é um sistema de polia móvel, né, para colocar na célula de carga. E aqui entra meu pai novamente, né, que ele fez aqui no artigo está descrito como suporte físico, um arranjo físico de madeira, na verdade é um cavalete, né, para sustentar a célula de carga, mas não é qualquer cavalete, não. Isso aqui é de madeira jatobá, madeira super nobre, né, durou... Ainda tenho ele, na verdade, né, com outro formato, mas ele ainda existe. Né? Então, ele construiu, e na época, foi nesse momento que a gente conseguiu fazer as primeiras medidas de força, né, na água. Né? Esse era um amplificador de tensão, quer dizer, é um sistema de aquisição de dados, né? O sensor, que é o string gauge, nesse caso aqui, a célula de carga, vou dar um destaque aqui nela, para essa roldana, que é um redutor de força, então isso aumenta a capacidade em 4 vezes, né, a capacidade dessa célula de carga. O amplificador de tensão, depois o sistema, o computador, né, não era comum usar notebook em borda de piscina na época, e aí todo o sistema de calibração. E aí esse foi o resultado, né, de todo o sistema. Eu me lembro que quando eu mostrei para o Cláudio, né, ele foi até a Unicamp, ele tinha montado, estava calibrando o sistema. Falei: ô Claudião, será que dá para a gente levar todo esse trambolho para Bauru, onde foram realizadas as coletas? Ele: não, levar dá. Difícil é fazer tudo isso funcionar na borda da piscina, né, com água e tudo mais. E foi uma das experiências assim, mais fantásticas da minha vida, participar desse processo de confecção, sabe? Né, entender, para vocês terem uma ideia, eu não fazia ideia do que era MATLAB, então foi realmente um período de muita efervescência intelectual, sabe? Não existia, a zona de conforto passava longe, né? Ainda hoje, mas na época era mais distante ainda. E o que nós fizemos, na verdade, foi simular um engate na água, né, tentando se aproximar de uma especificidade que é o teste de engate, né, em terra. Eu sei dos problemas que tem essa metodologia, especialmente de alteração de mecânica do nadador e tal, mas, na verdade, a preocupação não era com a biomecânica, embora esse trabalho, em um momento, eu cheguei a, inclusive, a apresentar no Congresso de Biomecânica. A preocupação era extrair um dado que, de alguma forma, né, expressasse algum aspecto anaeróbio do atleta. Então, a gente simulou um engate, né, e o elemento sensor primário para ter a medida de força foi a célula de carga. Né? E então aqui foi o setup, né, em um clube. Então aí foi onde eu tive contato com um pouco de programação, pouco, né? Sou um péssimo programador, mas, né, no LabVIEW, né, o próprio MATLAB, algumas rotinas do MATLAB. Então eu digo que eu sou um bom usuário, né? Um péssimo programador, mas um bom usuário desses softwares. Esse aqui é um sinal de força, nem vou dar muito destaque, mas foi o sinal que a gente obteve, e o impulso, né, que é a área sobre a curva, e a força média, a gente tem chamado no laboratório
de aptidão anaeróbia. A gente não dá um enfoque biomecânico, né? A gente busca associar esse resultado como um resultado metabólico e a gente tem usado ele para predizer desempenho também, e investigar efeito de treino e, de maneira geral, investigar adaptação anaeróbia. Essa daqui foi a célula de carga que eu construí. Então, depois que a gente usou, né, aí eu fiz a disciplina do professor Barreto, eu me sentia meio que Daniel San, sabe? Ele falava, olha, tem que lixar esse metal até ele ficar brilhante. E aí ele me deu uma série de luvas, lixas com diversos níveis. Aí eu mostrava para ele olhar, falou, não, tem que estar brilhante, tem que estar um espelho isso daqui, né? Aí ia lá, lixava de novo, tal. Poxa, foi fantástico, né? Eu ia até a Unicamp fazer a disciplina. Depois eu descobri que se a gente levar numa ferramentaria, ele passa a fresa, fica bonitinho também, não precisa lixar, mas o processo, como eu estou falando para vocês, né? Foi muito interessante. Esses conectores aqui, que eu sei que olhando parece um chuveiro quebrado, né? Mas eu tenho muito carinho por essa célula, porque eu aprendi a fazer a ponte do Edstone, né? Que é uma parte, né, lá que a gente teve lá no ensino médio, né? De eletrônica, né, com resistência e tal. Então foi muito legal esse processo de construção da célula de carga. E depois, mesmo eu descobrindo que custa R$300 uma célula, hoje a gente compra até por menos uma célula de carga, mas o processo, é isso que eu quero destacar, sabe, gente? Mais importante do que o dado que foi extraído, né, que foi dado de força e tal, o processo foi fantástico. E isso eu tenho tentado estimular com os alunos a ficarem mais atentos ao processo e não necessariamente ao resultado do produto final. É fácil chegar hoje e comprar uma célula de carga. E aí depois, não, eu vou estudar o que está por trás do string gauge. E muitos acabam nem se preocupando muito. Eu já tenho dado de força, eu faço o meu estudo, acabou. Né? Mas a gente aprende muito com isso, sabe? E talvez a parte mais valiosa, mais até do que o próprio dado da força, pessoalmente, né? Falando. Um outro problema que nós tivemos, isso aqui já foi no doutorado, e aqui eu não posso deixar de registrar aqui os agradecimentos ao professor Cláudio, porque ele nunca me cortou. Eu apareci com umas ideias malucas tal, e ele nunca falou, olha, não dá para fazer. Né? Então, de determinado momento do doutorado, eu queria fazer uma ode, né, em natação. Né? Então, a gente já tinha experiência com nado atado. Falei, Cláudio, eu gostaria de fazer uma ode na natação, para daí sim medir a capacidade anaeróbia. Falou, olha, a gente não tem equipamento. E na época a gente não tinha nem um analisador de gases, quanto mais um snorkel. Então, aí eu pedi emprestado lá para o professor Pedro Bariquianda, né, na época, né, da Unesp Presidente Prudente. Ele emprestou o analisador de gases dele, que era um VO2000, e aí, baseado nos estudos, né, especialmente do Toussaint, né, estudos mais antigos, os primeiros que depois deram origem ao snorkel, né, o Aquatrainer, né, da K4, né, da Cosmed, nós confeccionamos um, né, também da mesma forma que o arranjo físico foi de Jatobá. Esse aqui nós fizemos de conexão Tigre. Pegamos, né, a menor marca de cano PVC e confeccionamos esse snorkel. Então vocês podem observar aqui, ó. Eu fui numa loja de armarinhos, inclusive até hoje, viu, pessoal? Loja de armarinhos a gente faz a festa, ó. Essa argolinha, EVA, né, os feixes. Puxa, dá para fazer tudo lá. Né? Em loja de construção nem se fala, né? Então, o que nós fizemos, na verdade, foi adaptar aqui, então, nesse snorkel, o depósito de saliva, o bocal, né? E o pneumotac do VO2000. Né? Então, nós calibramos o equipamento em terra. Então, os participantes fizeram um teste progressivo em ciclo ergômetro, com e sem, né, o snorkel. Né? Então, essa foi a resposta que nós tivemos, né, do progressivo com a máscara e com o snorkel. Então, o consumo de oxigênio, que era o que nos interessava no momento, eles não foram, né, o comportamento não foi diferente, significativamente. A gente teve algumas diferenças, tá? Então, o volume de CO2 muda, a ventilação muda, né? E porque a gente aumenta o espaço morto e isso, né, estimula, na reinalação, a gente acaba reinalando um CO2 que está parado lá no snorkel. E quando eu apresentei num congresso, inclusive no Celafisques, né? Eu não vou falar o nome, mas todo mundo conhece e é bom deixar público, quem sabe ele não assiste aqui e fala, não, eu vou fazer o que eu prometi para o Papote, né? Então, um dos donos
do equipamento VO2000, falou, nossa, muito legal, eu vou fazer vou pegar o seu artigo, vou fazer um snorkel, eu vou te dar um de presente, né? Falei, puxa, que legal, eu estou esperando ele me dar o snorkel que iria virar comercial para o VO2000. Então fica aí, se você estiver assistindo, também Mas foi muito legal também o aprendizado, porque ler, né, a respeito de espaço morto, algo que era, né, assim, a gente lê, ok, mas não era algo que a gente trabalhava. Então, sempre que a gente tem a oportunidade de trabalhar com o problema, fica muito mais palpável, né? Pelo menos eu descobri que eu funciono muito assim, sabe? Ter o problema e ter o contato um pouco mais próximo. E foi também um momento de grande aprendizagem, né? Sem contar que, né, aí entra a tecnologia do criativo agora, não vou mais falar do miserável, né? Então, essa era a minha mesinha do computador, então eu pedi para soldar 4 rodinhas de carrinho de supermercado aqui, ó, né? Então aqui é o professor Gustavo, que hoje está em Alagoas, né? Professor Adelino, né? Nosso colega aqui na EFERP, e o nadador, então, ele ficava preso com uma corda elástica, a famosa tripa de mico, né? Aqui no interior a gente fala tripa de mico, usava para fazer estilingue, né? O número 204 eu ficava lá no computador, né? Naquele sistema. Então a gente trocou o fio de aço por uma corda elástica. Então a gente calibrou a corda elástica para que a cada 2 metros que ela fosse distendida equivalesse ao incremento de 1 quilo, né, aproximadamente 10 newtons. E a gente colocou marcas embaixo da piscina. Então imagina a coleta, pessoal. Todo o sistema era deslocado junto, a cada 3 minutos o sistema era deslocado junto, e o Gustavo segurando aqui, e um bendito nadador, né? Na verdade foi o segundo, na braçada, ele me enroscou o dedo, né, no pneumotaque e derrubou o VO2000 na água nessa coleta. Aí eu descobri que ele é a prova da água, tô brincando. Aí ele parou de funcionar, a gente levou numa loja de eletrônica o equipamento, aí o técnico falou, olha, eu nunca vi isso na vida. Ele falou, mas faz igual o celular, né? Não mexe e deixa ele com o ventilador ligado. A gente abriu, né? Deixou o ventilador ligado, acendi uma vela, lógico, né? Não custa ter uma fé. Depois, e aí foi na sexta. Na segunda-feira a gente voltou a ligar, ele estava funcionando, assim, muito, muito bem. Mas foi uma aventura. E aí eu jurei que nunca mais ia fazer experimento na água, especialmente usando analisador de gases, né? Esse foi um outro experimento que nós fizemos com corrida atada numa universidade, uma faculdade que eu trabalhei em Bauru, que é a FIB, e a gente estava começando a estudar com um jogador de futebol a corrida atada. O problema é que o nosso dinamômetro, então, o que a gente conseguiu comprar, ele tinha a frequência de captura muito baixa, era de 1 Hz, na verdade. Então, eu pedi para o Cláudio, ele emprestou, daí a gente já tinha um sistema de aquisição mais sofisticado, e aí fui numa serralheria e pedi para o rapaz, o serralheiro, fazer uma adaptação aqui, ó. Então eu conectei as 2 células de carga e eu calibrei as 2, né? Só que uma acoplada à outra, e a gente fez os testes com as 2, tá conectada, as 2 células de carga. Então depois a gente corrigiu a distorção, né? Na verdade o erro que dava com a célula de carga com menor frequência de aquisição em relação a essa célula de carga que fazia coleta, por exemplo, com 1000 Hz. Né? E a partir daí a gente conseguiu, né, ter bons resultados. Né? Esse sistema, e esse é um problema que eu tenho falado para os alunos também. Quando a gente está preocupado em resolver problema e não publicar o processo da resolução do problema, a gente perdeu muita oportunidade interessante. Uma delas de publicar, né, falou, as distorções que a gente tem com um dispositivo com menor capacidade de aquisição com relação a um outro que teria uma maior capacidade, que foi essa outra célula de carga. Então a gente corrigiu, e aí a gente realizou os experimentos com esse dispositivo mais barato, porém, né, extremamente acessível e tudo mais. Então foi mais uma tentativa de resolver um problema por falta de dinheiro, né? Quer dizer, aquele dinamômetro, né, esse daqui, ele custava na época R$1.000, e esse sistema com a célula, com a placa de aquisição, tal, a gente não consegue hoje por menos do que R$5.000. Então, assim, é substancial, né, o valor que a gente consegue, né, economizar. Então, foi mais uma tentativa. Bom, eu falei para vocês que eu não iria fazer mais nenhum experimento na água, né? Claro, falei, aí meu primeiro aluno de mestrado, Carlos Calva, né, o Beiço, né, o vulgo Beiço, falei, sabe o que você vai fazer no mestrado? Quer fazer mestrado? Você vai determinar uma ode e nado atado,
que foi algo que eu não consegui fazer no doutorado, e eu joguei a bomba para ele, e isso implicava, novamente, ele fazer experimento usando analisador de gases, água e snorkel. Então, ele melhorou o snorkel que eu fiz, ele colocou uma extensão, calibrou essa extensão, né? E aí ele... Né, esse é um produto do trabalho dele, ele publicou a relação entre gasto energético e força, e ele calculou, né, assim, ele determinou uma odd em piscina convencional na condição de nado atado, usando corda elástica. Né? Já se fazia esses experimentos, mas com o Power Hack, né, que é com suspensão de anilhas. Então, a gente fez nessa condição aqui de nado atado. Esse daqui é um exemplo de um... Na época a gente estava bem animado com o modelo de potência crítica, e aí ele simulou aqui em nado atado um all-out 3 minutos. Né? Então, em nado atado. Aí o nadador então ficava amarrado na corda elástica e o atleta ia se deslocando e a força, consequentemente, aumentando durante os 3 minutos em condição de nado atado. Esse aqui é o Carlos Calvo, lá em Presidente Prudente. Né? E a gente obteve respostas bem interessantes, né, com a força crítica, como ficou denominado, né, e a capacidade de impulso anaeróbio, né, e depois a gente associou esses parâmetros do all-out 3 minutos com os dados provenientes do próprio MAOD. Então, e foi nesse momento que a gente teve contato, por volta de 2010, com o artigo do Rômulo, né, que foi o que saiu. E isso mudou. Falei, nossa, calma que dá para fazer determinar a capacidade anaeróbia sem aquele mundo de coleta. Né? E desde então a gente vem buscando aplicar essa metodologia na água. Né? Mas a gente tinha essa ideia de, bom, se a força crítica funcionar, maravilha, amarra o cara ali, a gente tem uma avaliação anaeróbia. Os resultados foram interessantes, mas infelizmente a nossa conclusão e percepção hoje é que a aplicação prática é muito complicada, especialmente quando a gente depende do esforço dos nadadores num all-out de 3 minutos. Né? E a gente viu que, num alto nível, dificilmente a gente vai conseguir que eles façam isso. Né? All-out 3 minutos, e efeito de treino, eles acabam aprendendo a fazer o teste, na verdade. Então, seria mais interessante hoje, talvez, colocar eles numa intensidade supramáxima e fazer um tempo limite, do que pedir para ele fazer um all-out 3 minutos, porque a gente percebeu que eles usam de estratégia de prova, né, no all-out. Tá, mas ficou bem interessante. Aí eu passei um tempo na Dinamarca, eu fiquei 3, né, teve um programa de incentivo, né, a professor visitante e tal, e aí o programa de Presidente Prudente, né, me deu uma bolsa e eu tive a oportunidade de ficar no Augusto Krog durante 3 meses, lá em Copenhague, professor Nicolai, e lá eu fiz alguns experimentos com o Digitimer, que é um eletroestimulador, é muito usado para aplicação da técnica do Twitch Interpolation, que é uma técnica de avaliação de fadiga, de origem da fadiga, né, central, periférica e tal, né. Eu fiquei apaixonado por esse equipamento. Primeiro que eu fiquei, assim, nunca tinha visto o músculo contrair com estímulo elétrico externo, né? Eu falei, nossa, muito legal. Eu fazia os experimentos em mim mesmo, tal. Bom, quando eu voltei para o Brasil, falei, vamos tentar comprar. E aí eu fiquei abismado com o preço, porque lá ninguém falava do preço, né? 9.000 libras esterlinas custava esse equipamento aqui. Não sei se é o preço, quanto que está hoje esse equipamento, mas eu me lembro que na época era 9.000 libras esterlinas. Você sabe quanto que custa, Romulo, hoje, esse equipamento? Faz muito tempo que a gente comprou também, Papote, mas a gente comprou um que era de fabricação russa. Eu acho que na época foi algo em torno de 30 mil reais. A gente está falando aí de quase 10 anos atrás. Nossa, caro. Ainda assim, né? É algo, quer dizer... Bom, é um aparelho que emite choque, né? Choque exato, ele dá um pulso elétrico, ele na verdade dá um choque, e a gente consegue regular a intensidade do choque, a duração, né? Quantos choques ele vai disparar, quantos estímulos. E aqui em Ribeirão Preto, na Avenida do Café, que é a entrada da universidade, tem uma empresa que trabalha com pesquisa para modelo animal, especialmente, né? Que é Insight. E aí, na época, o meu aluno de mestrado, Fábio Milioni, eu falei do Twitch e tal, e todo mundo empolgado, né, e estudando sobre o Twitch. Ele pegou as especificações do Digitimer, levou na Insight, conversou com o engenheiro, né, e ele viu que já tinha um eletroestimulador para rato.
né? E aí, basicamente o que foi feito foi tirar as travas do eletroestimulador, deixar, né, turbinou, ele ficou mais potente, configurou exatamente como é o Digitimer, e a gente conseguiu, né, que ele fosse vendido por R$ 4.000. Então, quer dizer, a gente poderia ter tentado, por exemplo, numa patente de utilidade, isso não foi feito, perdemos a oportunidade, né? Ninguém cita o trabalho do Milione, mas a gente sabe que pelo menos 8 no Brasil já usam o mesmo equipamento, né? Porque numa conversa com um dos vendedores, ele me disse que eles estão vendendo o protótipo. Eu falei, puxa vida, para lá, né? Que a gente perdeu a possibilidade de ter uma patente de utilidade, por exemplo, ou mesmo nacionalização de tecnologia, qualquer coisa desse tipo, né? Uma pena. Mas também valeu o esforço do Fábio, porque estudou muito a respeito do funcionamento do Digitimer, para daí, sim, ter condição de pedir a confecção de um. Então, você vê, se tivesse dinheiro, a gente nem ia pensar nisso, né? Falar, dá equipamento, vamos pensar lá no Twitch, mas o processo, né, que é o que eu estou tentando, mensagem que estou passando aqui para vocês, acho fantástico, né? E aí ele fez. Então, esse foi o primeiro artigo que a gente publicou com o Twitch. Os dados ficaram bem legais, bem legais. Eu não vou dar destaque porque é mais trivial, mas a cadeira a gente confeccionou também e tal. Teve todo né, um aparato aqui que ficou bem interessante esse trabalho. Tá? Então, esse aqui foi o nosso. Depois a gente usou também no trabalho da Rafa, a gente levou a campo, né, a gente montou um setup lá. Ela estava estudando fadiga no jogo reduzido, a fez time course da fadiga neuromuscular. E aqui com jogadoras, aqui são jogadoras chinesas que vieram treinar aqui em Ribeirão Preto, elas fazem esses camps, né? E aí a Rafa investigou. Aqui está o Gabriel também, aqui ajudando, ó, tá, o Delavec, a galera sempre, o grupo sempre ajudando todo mundo. Foi bem legal o experimento, porque a gente levou a campo, né, o laboratório, né, para fazer o Twitch uma condição bem interessante. Né? Aí aqui o Eduardo, e aí a técnica do Twitch, né? Porque aqui o professor Cláudio nos emprestou o snorkel dele, aí já, né, mais sofisticado, aqui a piscina da EFERP, e a gente fez uma ode, né? Inclusive um trabalho que saiu esse ano, né? E depois que ele foi publicado, eu vi lá que então eu também teve uma honra, ele foi avaliado pelo professor Rômulo, inclusive. Né? Então, para ser aprovado, passando pela avaliação do professor Rômulo, que assim, ruim não dava, né? Que ele não aprovaria. Então, mais uma vez, obrigado pela colaboração aí, viu, Rômulo? E foi o trabalho que eu dou para resolver aquilo lá, né? E foi muito legal porque a gente mostrou, né, usando a técnica de retroextrapolação, nós aplicamos, na verdade, a metodologia que foi inicialmente validada pelo Rômulo na natação. E aí testamos também a sensibilidade ao processo maturacional e foi muito legal, mas a gente estava investindo nessa técnica, né, que também é um esforço do lab. Bom, como deixar a coisa mais aplicável para o treinador? Né? Então, assim, às vezes vale a pena, né, perder qualidade na amostra e ganhar aplicabilidade. Claro que tem que ter um balanço, né? Até que ponto que isso vale a pena. Mas eu aprendi com um treinador de natação recentemente que para o treinador ele prefere ter um filme com uma resolução mais baixa do que uma foto de alta resolução. Então a gente tem usado hoje, né, dispositivos que proporcionam uma avaliação super fina para validar outras metodologias que muitas vezes não são tão precisas, mas proporcionam uma aplicação. Né? Então, acho que essa retroalimentação entre o que acontece no laboratório e o que é possível fazer na prática, eu acho que é a saída hoje para diminuir, talvez, o abismo que as pessoas reclamam que existe entre o laboratório e a aplicação prática. Então, assim, a gente ficou bastante contente com esses experimentos, deu um baita trabalho, né? Parece que tudo quando coloca água, nada funciona, né? Então, sim, ficou muito legal aqui. Os técnicos nos ajudando, inclusive, né? O Pedro, esses dois aqui são técnicos, o Newton e o Pedro, né? Aqui o Ronaldo Gobi, o Eduardo na época, e aqui a técnica de retroextrapolação, que basicamente consiste em deixar o atleta nadar livremente. Aqui foi antes da pandemia, tá? E aí depois que ele faz o esforço,
a gente mede o EPOC, só para vocês terem uma ideia, né, quem nunca teve acesso à técnica de Head Extrapolation, e a partir daqui a gente mede o VO2 pico, né, nesse caso aqui a gente determinou também a participação alática, né, mas só para vocês verem como que é essa tal de Head Extrapolação, que foi uma dificuldade que a gente tinha, né? Como avaliar uma equipe em um período? Né? Com o snorkel, um esforço de 400, eu precisaria pelo menos uma equipe aí de 23 nadadores, pelo menos 4 dias. Assim a gente consegue avaliar o VO2 pico do nadador em um período, um treino. Então, a gente solta o primeiro nadador, por exemplo, um tiro de 400. Solta o primeiro nadador, depois que ele fez 100 metros, solta o segundo, 100 metros, solta o terceiro, solta o quarto, solta o quinto. Então, fica todos nadando ao mesmo tempo, e a hora que eles vão chegando, para VO2, 30 segundos basta. Inclusive, o Gabriel mostrou isso recentemente. Então, respira um pouquinho, aí respira um pouquinho. Então, cada pico é um nadador e a gente determina o VO2 pico, né, dessa maneira. Hoje, na água, a gente faz praticamente... Só que a gente está validando, né, a cinética de consumo, qualquer coisa desse tipo, é que a gente tem usado o snorkel, mas para monitoramento de treino, a gente tem feito o VO2 pico. Mas por que eu estou falando isso se a questão é o dispositivo? Porque a gente ampliou a técnica, né, para outras modalidades também. Então, a gente fez, né, esse é um triatleta, né, é o Henrique Siqueira, ele foi campeão de várias etapas do Troféu Brasil de Triatlo, categoria profissional. Ele é um atleta de Brasília, ele vinha até Ribeirão, a gente fazia o progressivo nele, então fazia limiar anaeróbio e VO2 na pista ali, aqui do Cefer, né, que é como se fosse o CPU de vocês aí, né, esforços de 800 e a cada intervalo ele respirava um pouquinho aqui no equipamento, a gente levava o Quark aqui para a pista. Bom, e a pergunta era, o dado laboratório é compatível com o dado de campo? E aí entra também, daí não sei se o pessoal queria me superar na confecção de dispositivo, mas o fato é que superaram, porque eles montaram, né, um laboratório na caçamba, né, da picape do pai da Isa. Né? Então teve todo um aprendizado aí também para usar a fonte de alimentação. E aí os atletas que fizeram os testes no laboratório, eles fizeram um all-out, né, na estrada, e aí a gente testou a técnica, né, tanto para medir VO2 pico e o MAOD alternativo, também em condição de laboratório e campo. Infelizmente, esses dados ainda não foram publicados. Né? A gente coleta muito e está faltando gás ainda para desovar tantos resultados legais que a gente tem, né, com os experimentos. Mas o fato é que eles conseguiram montar um laboratório móvel, né, para fazer medida de consumo em condição de real aqui de treinamento. Aqui é uma rodovia que os triatletas sempre treinam aqui em Ribeirão, né? E aí foi bem legal esse experimento. O Matheus Norberto, ele avançou bastante com a técnica de Twitch para membro superior, então ele construiu uma série de cadeiras, aí, uma série de dispositivos para tentar medir realmente a fadiga, né, de membro superior, porque a gente tem um problema sério que é a cocontração, quando você fica estimulando o tríceps, aí em determinado momento o estímulo está no bíceps e a força literalmente cai, isso que acontece aqui, ó. Então, ele fez todo um experimento, que não vale a pena, né, não cabe aqui descrever, mas para resolver esse problema, que é a cocontração durante o aumento de intensidade, né, dos estímulos neuromusculares. Né? E não só envolvendo mudança da ergonomia da cadeira, mas também e especialmente a própria metodologia. Né? Então, é um experimento aqui que ficou bem legal para resolver, que foi feito para resolver um problema. Né? O Carlos Calva, né, o Beiço, que vem me acompanhando desde Ponta Grossa, lá desde 2007 até o doutorado aqui em Ribeirão Preto, ele também é bem inquieto, né? E na época, a gente estava com o tal do ergômetro de Krog, né? Que é um dispositivo que eu tive acesso na Dinamarca, e a gente queria fazer esse tipo de experimento, que é isolar, né, um grupo muscular e investigar esse grupo muscular. Então, eu vou pôr aqui rapidamente. E aí ele confeccionou durante o doutorado, antes de começar os experimentos. Isso aqui é a arte dele, viu, gente? Fez para divulgar, que ficou bem legal.
Esse é o ergômetro que tem lá na Dinamarca, tá lá no Instituto. E aí, quando o Nicolai veio para o Brasil, a gente falou para o Nicolai que a gente gostaria de fazer um ergômetro de Krog. Quando ele voltou, ele mandou o desenho, né, a planta do equipamento. Ô, Romulo, você me avisa o tempo, por favor? Não sei até qual que é o horário que a gente tem ainda. Eu sei que a gente tem um limite de horário. Não sei como é que está a sua apresentação aí. Assim, você pode ter meio não, dá sim, tranquilo. Ok, tá ótimo. Beleza. Tá? Bom. Nem tem horário muito fixo também. Ok. Até uma tá bom para a gente. Perfeito, eu vou só passar isso daqui, daí eu avanço, porque essa construção ficou legal e teve um humor embutido nessa apresentação do Carlos, né? Porque quando ele viu e fez a estrutura, ele pediu meu carro emprestado para ir buscar na serralheria, então ele fez uma homenagem aqui, né? E a gente comprou uma bike usada. Aí ele tem que aparecer no vídeo, lógico, né? E essa foi a versão final com celas de carga, né? Algo que a gente já... Essa versão final. Alguns experimentos. Então, aqui é o Ricardo, né, meu ex-aluno de doutorado, fazendo experimentos. A gente fez muito tweet, né, nesse equipamento. Até hoje a gente usa bastante ele para... Esse aqui é o Matheus, atualmente meu aluno de doutorado. E aqui as técnicas que vocês, né, que o grupo do Sr. Rômulo faz com o arroz feijão, né? As técnicas de avaliação de fadiga central e periférica aí, usando o Twitch. Agora então, assim, o legal dessa parte aqui, que a única coisa que nós não fizemos foi o K4, porque todo o resto foi com confecção do laboratório, né? O ergômetro, o eletroestimulador, e o eletromiógrafo, ainda não. A gente está em busca de fazer, mas o eletromiógrafo e o K4 não fomos nós que fizemos. Tá? Aí outros dispositivos que, apesar de não ter sido necessariamente o Carlos que fez, mas teve todo um aparato para fazer a estimulação magnética transcraniana com essa bobina aqui, né, que foi emprestada. Ela não é uma bobina específica para estimular o quadríceps, mas com muita criatividade ele teve sucesso em fazer estímulo do quadríceps, e foi super legal os pilotos, porque era para estimular o quadríceps, estimulava o masseter, braço esquerdo, tal. Foi um experimento bem legal também que nós fizemos e ainda não foi publicado. Está em vias de ser submetido, mas que exigiu uma série de ajustes no próprio laboratório para a gente conseguir extrair esse dado. Também liderado aqui pelo Carlos Calva. E aí, em 2016, eu ganhei um dinheiro, assim, um recurso de um projeto regular da FAPESP que mudou realmente a linha do laboratório. Né? E hoje é o que a gente mais tem investigado, né, que é o uso da hipóxia. Então, a gente tinha uma hipótese que o modelo de hipóxia, que é viver alto e treinar baixo, ele favoreceria não somente a melhoras de capacidade e potência aeróbia, como também em melhora de capacidade anaeróbia. Então, a gente fez, nesse experimento, eu comprei 5 motores, né, 5 tendas de geradoras de hipóxia, e fizemos, né, vários experimentos envolvendo, né, o ergômetro de Krog. E aí teve uma modificação, os participantes, na verdade, treinaram só uma perna, né, e eles dormiam nessas tendas. Então, eles vinham até a universidade, dormiam na universidade. Então, eu quero agradecer também aqui os parceiraços,
né, que participaram aqui do experimento, porque eles vinham dormir na universidade, treinavam no ergômetro só uma perna, a outra era controle, né? Então, é um tipo do treino, de um treino aqui, ó. Aqui é o Gabriel e o Carlos Calva, tá? Nós confeccionamos 2, né, dispositivos, ó. Aqui tem um velocímetro, né, e claro que eu não mostro aqui, mas na parede eles colocaram a minha foto para estimular os atletas a chutarem, né, de tão confortável que eles colocaram a minha foto na parede, bem quando eles terminavam a extensão aqui da contração. Então, foi um experimento muito legal também, usando as tendas de hipóxia e os ergômetros que a gente tem confeccionado. O problema é que a gente chegou à conclusão de que hoje a gente não tem infraestrutura suficiente para usar, né, de segurança, especialmente. Teria que ter realmente uma equipe de enfermeiros, porque essa equipe de enfermeiros foi o próprio laboratório que fazia plantão à noite, né? Se alguém precisava ir no banheiro, então eles anotavam a saturação de saída da tenda, de entrada da tenda. Quer dizer, a gente teve que armar realmente um sistema super complexo. Então, a gente tem investido, especialmente pensando também na capacidade anaeróbia, na tal da hipóxia intermitente. Mas o que o laboratório tem cunhado agora, o termo, que é a hipóxia intermitente de recuperação entre os esforços. Então, nesse caso, a tenda, ela virou um depósito de ar com menos oxigênio. Ó. Então, é assim que a gente tem feito hoje. Ó. O atleta faz o esforço, né? Inclusive aqui é o Gabriel, o Ian, o Delavec, durante os intervalos, né, respira em condição de hipóxia. A ideia é que o benefício da hipóxia ocorra durante a recuperação, né? E a gente tem tido já respostas extremamente interessantes, né? Esse daqui agora são respostas agudas de trabalhos que nós já obtivemos. Então, olha só, a saturação em normóxia, do treino em normóxia, o comportamento da saturação durante a recuperação em hipóxia. Nós fizemos isso na água também. Nós montamos uma tenda em cada cabeceira da piscina, né? Então o atleta fazendo um esforço all out. Eu saiba. Né? Aí ele respira em hipóxia. Então, a mesma lógica a gente aplicou agora no esforço all out, e o objetivo foi verificar se o desempenho era piorado. Né? Nesse experimento não foi, né? E a gente teve sucesso ainda em derrubar a saturação de oxigênio durante os intervalos de série, e assim tem dado muito pano para manga para muitos experimentos que a gente tem feito aqui no laboratório, muitos experimentos, né? Bom, aí com o Covid, né, com a pandemia, esses experimentos pararam. E eu fui convidado para ajudar num outro experimento chamado Aeróbico Covid, né, que era para prescrever treino para pessoas que estavam se recuperando do coronavírus. Então, eu fiz aqui um outro dispositivo que a gente está pensando ainda em aplicar uma patente de utilidade. A gente fez um sistema de segurança na válvula. Então, tinha a válvula, e a gente colocou ainda um outro sistema de segurança que era para dar impedir que o ar, por algum motivo, voltasse num ambiente que era comum para todos os participantes que estavam respirando ali. Tá? Que é esse dispositivo. Isso aqui é uma válvula de ambu. Tá? Eu tenho aqui uma recortada, né? Depois eu vou finalizar mostrando o que a gente fez com ela. A gente destruiu a válvula, na verdade, a gente usou para outra, hoje a gente está usando para outra coisa. Mas ficou muito legal porque esse protótipo, né, e usando as tendas viraram, na verdade, bases, depósitos com ar com menos oxigênio. Né? Então, aqui, só para vocês verem aqui, o pessoal treinando em hipóxia, todos aqui são pessoas recuperadas de Covid. Qual que é a sacada aí? Uma tenda, um motor, eu estou treinando 8 pessoas. Né? A questão aí é ter o depósito. Né? E em nenhum momento as empresas falam isso para a gente, né? Então, a gente vê academias lá fora, cada participante com o seu próprio motor, e a gente vê que não precisa. Hoje, com um, a gente consegue, né, amplificar. Tá? Aqui é a mesma situação da Covid. Então, o pessoal treinando, ó, e as mangueiras saindo aqui, né, da tenda. Na verdade, a gente colocou esse plástico em volta porque algumas não estão na tenda, na verdade, que é o placebo. Né? Então, eles acham que estão respirando o ar de dentro da tenda, mas na verdade não.
ok? O problema de tudo isso, pô, super legal, tal, mas o custo, né? Um motor de hipóxia fora do país, né, fica entre o mais baratinho ali, para aqui, $400 e $900, o melhorzinho. Quer dizer, chega aqui no Brasil com um preço de aproximadamente R$30 mil. Quer dizer, inviável, né? Assim, que não seja ponto de pesquisa. Bom, e a partir disso, então, inspirados nos rebreather, né, que são os dispositivos usados por mergulhadores que reciclam, né, conseguem reciclar o ar para durar mais o oxigênio, né, usando simplesmente um filtro de CO2. Então, eu construí esse equipamento aqui, coloquei um sensor de oxigênio, tá, e testei, né, para verificar, então, se eu consigo gerar hipóxia usando o meu próprio ar. Quer dizer, eu inspiro 21, né, que é o que tem aqui no ar, 20,9, expiro 17. Depois eu inspiro esse 17 e expiro menos. Então, a cada incursão respiratória, num sistema fechado, a quantidade de oxigênio vai sendo reduzida, né? E isso foi feito nesse dispositivo, com sucesso. E depois nós fizemos o pessoal chama da administração, como que é produto, como que é, Diego? Minimamente viável, né? Então, esse é um dispositivo. Aqui, a avó do Matheus fez, então, esse balão agora aqui vai ser em homenagem a Karina, que é o nome da avó do Matheus, Catarina, desculpe. Tá? Então, eu testei, né, a gente já está em vias de comercialização do dispositivo. E só para vocês terem uma ideia, aqui meia hora respirando em normóxia, 5 minutos em normóxia, 5 hipóxia e assim por diante. Pra vocês verem como que cai o oxigênio, né, num circuito fechado. Eu testei comigo mesmo esse equipamento, né, aqui a diminuição da quantidade de oxigênio no sistema. E aqui a reprodutibilidade dos valores. Isso, produto minimamente viável. Obrigado, Diego. Tá? Então, 3 vezes a reprodutibilidade. Eu fui até 50, então minha saturação caiu até 50, ok? Mas, obviamente, que a gente está trabalhando agora com dispositivos de segurança, né, para que ela não passe de 75 a 80 de saturação. Então, a gente está incluindo algumas coisas para facilitar esse processo, né? Então, para dar segurança, o fato é que o sistema funciona, né? Que a gente fez. Então, eu consigo gerar hipóxia hoje de uma maneira muito, muito, muito mais barata e não cabeável, né? Não precisa de motor, de gerador, tal, pelo menos em situação de repouso. E na pandemia, né, até como modo terapêutico, eu comecei a estudar o Arduino. Arduino, né, não sei se todo mundo já teve acesso, mas é algo super legal, super legal. É um conceito italiano, né, para ensinar eletrônica. Então, hoje, todo qualquer tipo de sensor a gente tem usando o Arduino. A gente consegue, desde frequencímetro, oxímetro, né, sensor de oxigênio. E eu fiquei tão contente. Na época, minha ideia era automatizar minha casa. Então, eu queria entrar, bater palma, fazer as luzes acenderem e tal, né? Tem até um curso de automação residencial com Arduino. Mas ficou tão legal. E quando eu descobri que tinha oxímetro e tudo mais, eu busquei sensorizar esse equipamento, né? Esse é o produto, né, dele hoje, né? Os motores. Esse é um auto-hipoxicador, é um protótipo, ok? E eu testei esse auto-hipoxicador colocando esses sensores, então, né, colocando os motores, né, e tudo controlado, sensor de O2, CO2 e os motores, tudo controlado pelo Arduino. Então, assim, de uma brincadeira, né, deu até uma patente. Então, já foi depositado essa patente, né, foi super legal o processo. Né? E minha esposa ficou com vergonha de me ver caminhando com ela aqui, né? Mas o fato é que aí deu muito certo, ficou muito legal, e eu consegui manter, por exemplo, 40 minutos, que foi a nossa caminhada, com uma saturação de 78%. Né? Então, mostrando que o sistema ele é possível. Nessa patente, a ideia é ter um break quando a quantidade de oxigênio cai demais. O que acontece? Nesse caso, quando ela diminui muito, isso é captado pelo sensor e aí esses motores começam a funcionar. Então, ele tira o ar com menos oxigênio e, ao mesmo tempo, coloca o ar ambiente com mais oxigênio. A partir do momento que a concentração de oxigênio fica adequada, ele desliga.
né? Então a gente consegue, ele fica ligando, desligando para promover uma manutenção de oxigênio constante. Bom, e esse é o mais novo brinquedinho, né? Que depois que de tudo isso, eu falei, bom, e para fazer as coisas, né? Então eu serrava cano, colava, tal, e aí depois eu descobri o mundo da impressão 3D, né? E meu irmão, ele tinha uma impressora 3D, ele viajou e deixou comigo a impressora. Bom, e para imprimir, eu tenho esse software que é o FreeCAD, né? É um software gratuito, né? Eu fiz algumas aulas, ainda estou estudando ele ainda. Essa é a minha primeira válvula modelada em FreeCAD. Na verdade, essa não é a primeira, não. Essa é a primeira que funcionou, né? Essa foi a primeira tentativa em modelar uma válvula, né? Mas foi muito legal. É muito legal porque a gente vai aprendendo as nuances, né? Do que fazer e tal. E esse daqui é o que deu certo, ó. É a impressora que está aqui em casa e assim não tem fim. O legal disso é que, tendo a ideia, a gente consegue fazer o dispositivo, né? Não tem mais limite, não tem limite, né, para o que a gente consegue hoje fazer com um sistema né, de impressão 3D. Então, isso daqui, claro, não é igual papel, né? Eu não sei se todo mundo já teve acesso à impressão 3D, mas você tem que ter tem vários truquezinhos, né, para a coisa funcionar, né? E aí tem esse software que é um fatiador, que é o Cura, também gratuito e tal, né? E é isso que a gente está investindo hoje, né, em fazer os nossos próprios dispositivos. Qual que é o meu objetivo hoje? Bom, fazendo um timeline, desde quando eu entrei na carreira acadêmica até agora, que, poxa, né, já tem uma certa rodagem, uma constante é a falta de dinheiro. Sempre. Na verdade, não é a falta de dinheiro, é a falta de a incapacidade de ter todo o recurso porque a gente quer. Né? Mas isso não pode, de maneira nenhuma, deixar de ser isso não pode ser um limitador para a gente não fazer as coisas que a gente quer, né? Que a gente gosta e tal. Então, meu objetivo num futuro muito próximo, assim, eu digo assim, daqui 2 anos, exceto o lactato, meu objetivo é ter todo o nosso laboratório funcionando com dispositivos que nós construímos, tá? Inclusive com analisador de gases. A gente está trabalhando, inclusive, na confecção de um analisador de gases sendo controlado exclusivamente com sensores e algoritmo, né, desenvolvido em Arduino, com a plataforma Arduino. Então, esse que é hoje o meu objetivo. Quer dizer, a gente tem os problemas de pesquisa, mas é tão frustrante, né, os experimentos estarem acontecendo e às vezes o experimento tem que parar, você perde atleta, muitas vezes queima o filme com o técnico, né, atrasa ou muda projeto porque você não tem dinheiro para manutenção de um analisador de gás, por exemplo. Ou porque a cela de carga quebrou o fio e a verba da PROAP, né, e não dá para arrumar. Sabe esse tipo de coisa que frustra? E é um tipo de problema que pesquisadores lá fora não têm. Né? Literalmente não tem. Né? Meu irmão é físico, ele está em Pittsburgh agora, e ele trabalha com ressonância, quer dizer, o orçamento que... Assim, não dá nem para falar o valor, sabe? Não é possível. Não tem dessa. Compra outro. Não é faz, você compra. E a gente não. Então, assim, de certo modo, essa angústia me deixa um pouco contente, porque às vezes a gente fica tão frustrado de ver um experimento e não conseguir fazer, sabe? Falo, não, peraí, calma, a gente tira leite de pedra, né? Então, hoje eu estou investindo em outras coisas, claro, tem um problema definido de pesquisa, mas gerar no laboratório uma atmosfera para que os próprios alunos consigam fazer as suas ferramentas de trabalho. Eu vou parar de apresentar aqui, tá, Rômulo? Porque eu fico pensando, hoje, assim, graças a Deus, a gente tem uma condição boa no laboratório. Mas quantos alunos vão sair do laboratório e vão conseguir montar o seu laboratório, dependendo de onde eles estiverem? Né? Quer dizer, quantos por cento vão ter acesso a essas coisas? Então, eu acredito que é possível, se tiver um investimento, as pessoas saírem do laboratório e construir o seu laboratório. Falou, olha, o maior investimento que eu tenho falado para os alunos hoje, quando eles forem procurar emprego, eu falo, olha,
Se vocês investirem em mim, o resto eu resolvo. Seja pelas parcerias, né, que a gente, né, com os amigos e tal, e pela capacidade de construir as próprias ferramentas, né? Então, a gente tem investido muito forte na confecção das nossas próprias ferramentas. Por quê? Porque é legal. Hoje a gente sabe que é legal, mas começou com falta de grana, literalmente com falta de recurso, né? Era isso que eu tinha para falar para vocês, fico à disposição. Rômulo, de novo, me desculpa aí a informalidade, tá? Mas é um assunto muito gostoso, né? Me sinto muito em casa, né? Quando a gente tá junto aí, né, gente? Então, fico à disposição aqui para trocar ideia, conversar. Imagina, não tem problema nenhum, Papote. Mais uma vez, eu gostaria de agradecer, viu, a sua disponibilidade de vir para a gente, de vir aqui com a gente, gastar parte do seu precioso tempo para falar das coisas que vocês já fizeram e que pretende fazer no futuro. E eu tenho certeza que fica aí uma semente em cada um de nós que estamos ouvindo. Se hoje não tem uma questão para ser resolvida, se tudo caminhar do jeito que do jeito que as coisas estão caminhando, é muito provável que no futuro todos nós aqui precisaremos, de algum momento, confeccionar as nossas ferramentas, seja pela especificidade da questão ou por falta de recurso mesmo. Tá bom? Muito obrigado, viu, Papote? Eu vou encerrar aqui a gravação.